Jesus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, eu clamo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função. Assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o mal, apeguem-se ao que é bom. Diga assim: odeie ao mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, diga assim: fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer mal pelo mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam a maldade com a bondade. Senhor, de mim mesmo, Deus, eu não tenho muito para oferecer, e o pouco que eu tenho seria de proveito limitado para os meus irmãos. Mas eu te peço, Deus, que nessa noite nós sejamos alcançados pelas palavras que saem da sua boca. Não palavras de persuasão humana, mas palavras eternas. A mesma palavra que gerou vida, que trouxe a existência o que não havia. Que essa mesma rema ative dentro de nós o dom perfeito, lançado pelo Senhor conforme o seu propósito desde o início dos tempos. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Pode se sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar comigo? És Alfa e Ômega, princípio e fim. A que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus.
só as vozes. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és. A ti seja a honra, Senhor. Seja exaltado em nosso meio. Erguemos um trono de glória ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a gente tem falado já há algum tempo sobre senso de propósito. Quando o Senhor criou o homem e plantou o homem no jardim, primeira coisa, o homem foi plantado em um jardim que já estava pronto. Eu passei algum tempo ouvindo pessoas brincando dentro da igreja, não da Vida Plena, mas da Igreja de Cristo. Brincadeiras como: trabalho é consequência de pecado. Um dia eu vou acertar as contas com Adão porque eu estou tendo que me matar de trabalhar por culpa dele. Isso é no mínimo estranho, porque quando Deus criou Adão, a primeira coisa que Deus deu para Adão foi responsabilidade. Deus deu a Adão um senso de propósito que envolvia trabalho. Ele entrega para Adão um jardim pronto e diz para ele assim: governe, administre, subjugue, cuide. O homem foi criado para trabalhar. É verdade. Deus criou o jardim e precisava que alguém governasse, e ele coloca o homem lá. E a primeira coisa que Deus fala para o homem é o seu propósito: administre, subjugue, governe. Então a gente precisa entender que o trabalho faz parte do nosso senso de propósito. Agora, o que aconteceu com o pecado é que a partir da queda do homem, o homem precisou trabalhar para sobreviver. Isso é o que muda. No jardim, o homem não trabalhava para sobreviver, ele trabalhava para cumprir propósito. O projeto de Deus não é o trabalho como sobrevivência, mas o trabalho como senso de propósito. O homem que tem um propósito, ele executa o seu trabalho numa dinâmica emocional muito diferente do homem que trabalha para sobreviver. Por exemplo, há muitas décadas atrás, a pessoa queria ser médico com qual propósito? Salvar vidas. Queria ser advogado com qual propósito? Lutar pela justiça. Queria ser professor com qual propósito? Gerar ensino, gerar educação. Os anos foram passando e o senso de propósito e vocação foi sendo substituído por aquilo que dá mais dinheiro. Hoje o jovem, ele pensa em uma faculdade e o fator relevante não é que contribuição eu posso dar para a minha espécie, para a minha geração, para o meu semelhante. O discurso mudou e isso veio desde casa. Cresça e tenha dinheiro, cresça e seja alguém na vida. Então a pessoa vai para a internet e vai descobrir o seguinte: o que está pagando bem hoje? O problema é que essa pessoa que trabalha para sobreviver, trabalha pelo dinheiro, ela não consegue enxergar pessoas e nem propósito no seu caminho. O que importa é cumprir a minha obrigação, para no final do mês pegar o que é meu. Primeira coisa que eu quero trazer novamente à sua memória, eu tenho falado isso sistematicamente: trabalho sem propósito gera desgaste. Trabalho sem propósito gera enfado. Trabalho sem propósito gera frustração. Por isso que tem um monte de gente trabalhando exatamente do que queria trabalhar, ganhando exatamente o que esperava ganhar, e está infeliz, e está em depressão, e está nos ansiolíticos e nos antidepressivos. Como explica isso? Outra verdade que eu quero te trazer nessa noite: ninguém será plenamente feliz fora do seu propósito. Isso explica porque que muita gente entra na faculdade de medicina, estuda 10 anos, faz residência, larga a oportunidade de ter um salário de 20, 30 mil reais para ir para um médico sem fronteiras. Eu estou falando só de crente não, de gente que tem senso de missão e propósito. E a pessoa vivendo uma vida de limitações é feliz. Você pega essa pessoa, tira ela lá da África, tira ela do Haiti, tira ela da Síria, coloca ela em uma zona urbana, dá um carrão de 200 mil reais, e essa pessoa vai ficar com aquela sensação de que falta alguma coisa na minha vida.
Essa sensação de estar sempre faltando alguma coisa é a distância entre onde você está e onde você deveria estar. Quando nós fomos criados por Deus, assim como Adão, Deus nos plantou nessa terra com um propósito específico, que cooperam para um mesmo objetivo, panoramicamente falando, mas cada um de nós, conforme o texto que nós lemos, possui uma contribuição específica dentro dessa geração, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da vida. Alguns pregam, outros ensinam, outros exortam, outros limpam, outros intercedem, outros vão para missões, outros ficam na igreja. Uns são dentistas, outros são advogados, outros são médicos, outros são engenheiros. Entende, irmão? O meu propósito já nasce comigo. O Senhor já nos chamava pelo nome antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. A questão é que a queda do homem nos desconectou com o mundo espiritual. Então nós perdemos o senso de propósito. Por exemplo, quando você liga o seu GPS para ir para algum lugar, qual é a primeira coisa que o GPS faz? Qual é? Ele identifica aonde você está. Eu não posso definir o meu destino enquanto eu não descobrir aonde eu estou. Pessoas que não sabem quem são, pessoas que têm problema de identidade, quem não sabe quem é, também não saberá o que fazer. Porque nós temos um monte de pessoas que não sabem qual é o seu propósito, porque elas não sabem nem quem são. E aí a gente começa a falar de identidade. Resolve-se o problema de propósito falando de identidade, porque o dia que o cara redescobrir a sua identidade, ele redescobrirá juntamente o seu senso de propósito, ok? Só que como eu posso descobrir a minha identidade desassociado da minha origem? E foi esse start que eu tive no início de 2017, que eu fiquei 6 meses falando sobre identidade e propósito, e eu estava pregando e falando, mas nas minhas reflexões pessoais, eu ficava assim, mas está faltando alguma coisa que não está se conectando, Senhor, o que está faltando? E meados do ano, o Senhor começou a falar comigo sobre origem. A identidade de um homem está diretamente associada às suas origens. Para eu entender quem eu sou, eu preciso saber de onde eu vim. Por isso que muitos filhos adotivos, na fase adulta, têm a necessidade extrema de saber de onde vieram, porque a sua identidade depende disso, e o seu propósito de vida também depende disso, e o seu destino também depende disso. Eu preciso saber de onde eu vim, para saber quem eu sou, para saber o que eu tenho que fazer e para onde eu estou indo. Origem, identidade, propósito e destino. Quando o homem cai no Éden, o que acontece? A serpente disse que se ele provasse daquele fruto, seus olhos seriam abertos. A Bíblia estava falando, a serpente estava falando dos olhos naturais. O homem passaria a ter conhecimento da maldade, o homem só tinha conhecimento da bondade. Só que paulatinamente, paralelamente ao momento que os olhos naturais são abertos, os olhos espirituais se fecham, que é o que Deus falou que aconteceria, que é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a perda do direito de estar diante de Deus, que é santo. Quando o homem, ele sofre morte espiritual, ele é expulso do jardim, porque ele governava o jardim com uma autoridade espiritual. O mundo espiritual, ele tem o poder de gerar manifestações no mundo natural. Deus nos colocou seus filhos na terra para exercerem governo espiritual que gera transformações e manifestações no mundo natural. Adão e Eva, eles saíram do jardim não é porque Deus era mau, mas sem o espírito ou com o espírito deles decaído, eles não tinham o necessário para cumprir aquele encargo. Como que as bestas selvagens não devoravam eles? Eles governavam numa plataforma espiritual, ok? Até aqui? E o homem passou a viver espiritualmente cego, tateando. Tanto é que quando Jesus vem e ele começa a falar do reino dele, ele começa a dizer, meu reino não é desse mundo. Aí ele começa a dizer, os verdadeiros adoradores, ou seja, os adoradores de verdade, adorarão em espírito, porque Deus é
espírito, o meu reino é espiritual. Por isso que naquela conversa com Nicodemos, que era um sujeito de um nível intelectual elevado, ele era um fariseu, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento aprofundado da Torá, ele vê Jesus fazendo aquele monte de milagre e aquilo dá um nó na cabeça dele, e ele vem na calada da noite, porque ele tinha uma imagem a zelar como um fariseu, e as pessoas não podiam vê-lo com Jesus, e ele vem à noite e ele chega para Jesus e fala assim, olha a abordagem de Nicodemos: ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Porque ele estava dizendo o seguinte: eu não sei quem você é e se o que você fala sobre você mesmo é verdade, mas de Deus você deve ser. Porque como alguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele? O que Nicodemos estava querendo fazer? Ele estava querendo entender como que Jesus fazia aquilo, porque não fazia sentido. Nicodemos é a personificação perfeita da religião. A religião tenta entender as coisas de Deus sob a ótica do nosso intelectualismo. Por mais brilhante que seja o QI humano, nós não conseguimos compreender por nós mesmos aquilo que é espiritual. Nicodemos não conseguia entender, a equação não batia, não fazia sentido. E aí Jesus espetacular, Jesus, ao invés de simplificar, Jesus ele começa a trazer Nicodemos para um lugar mais profundo. Olha a resposta de Jesus para Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Faz sentido isso? Nicodemos ficou assim: ver o reino? Que reino? Nascer de novo? Em verdade te digo. E ele faz uma pergunta idiota, que a gente considera idiota, mas eu e você faríamos também. Ele vira e fala assim: mas como que é isso? Um homem sendo grande pode voltar para o ventre da sua mãe? Não, né? Quer dizer, ou pode, depois de tudo que eu já vi, de repente. Ele faz uma pergunta meio que tipo assim: eu acho que é possível, mas pode, não pode? Aí Jesus vai e dá uma resposta mais profunda ainda. Jesus vira e fala: ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode ver se não nascer de novo. Ninguém pode entrar. Jesus fala para Nicodemos sobre ver o reino e entrar no reino. O que ele estava dizendo para Nicodemos é: você quer compreender as coisas espirituais, mas você não tem um espírito. Só pode compreender o que é espiritual quem tem um espírito. Como assim eu não tenho um espírito? Não foi o que aconteceu no Éden? Se comeres, certamente morrerás. A morte espiritual não é um estado de inexistência do meu espírito, é a perda de acesso ao reino que é espiritual. Agora pensa, Deus é espírito, as armas da nossa milícia são espirituais, o nosso inimigo é espiritual, a adoração deve ser espiritual, a nossa plataforma de governo é espiritual, o reino de Deus é espiritual. É exatamente por isso que a gente precisa de Jesus. A gente não precisa de Jesus para ter um carro zero, com uma boa gestão e um pouco de trabalho extra você conseguiria isso. A gente não precisa de Jesus para ter um casamento melhor, com um pouco menos de burrice e boa vontade, a gente conseguiria resolver isso sozinho. Jesus não veio para poder te dar promoção no teu trabalho, com um pouco mais de estudo, relacionamento, sendo um cara competente, você consegue isso. Jesus não veio para fazer aquilo que eu posso fazer, Ele veio fazer aquilo que homem nenhum poderia fazer, que é vivificar o espírito humano caído desde o Éden, para que uma vez tendo o meu espírito restaurado, eu pudesse ressuscitar. Quando a Bíblia fala que nós ressuscitamos, quem ressuscitou se eu estava vivo? O que ressuscitou foi o meu espírito. Quando a Bíblia fala que nós fomos vivificados, que nós nascemos de novo, a Bíblia está falando de quê? Do seu homem espiritual. Todos nós precisamos de Jesus, porque só Ele pode ressuscitar o nosso espírito. E quando o nosso espírito é ressuscitado em Cristo, os nossos olhos espirituais se abrem. E aí a gente consegue compreender o que Nicodemos não compreendia. Na sequência do texto, Jesus vira para Nicodemos e fala assim: o vento sopra onde quer. Preste atenção nisso, querido. Ouve sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de quê?
do Espírito. Eu passei a minha vida inteira entendendo e pregando esse texto assim: o vento sopra aonde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Que quem é nascido de Deus é guiado por Deus. Deus te leva para cá, Deus te leva para cá. Eu nunca sei o que Deus vai fazer com a minha vida, até o dia que o Senhor abriu os meus olhos e me deu uma revelação sobre esse texto. Jesus estava no mesmo assunto com Nicodemos desde o início. Ele não tinha mudado de assunto em nenhum momento. Ele estava dizendo o seguinte: que as pessoas não compreenderão a origem e o destino de quem nasceu de novo, porque quem nasceu de novo tem autoridade espiritual para soprar aonde quer. Jesus estava respondendo para Nicodemos como é que ele fazia o que fazia. Você não compreende de onde eu venho e nem para onde eu vou. Você não compreende de onde eu vim e nem para onde eu estou indo. Mas aquele que é nascido de Deus sopra aonde quer. Eu tenho autoridade espiritual, por isso eu faço coisas que você não compreende. Quem é nascido de Deus fará coisas que as pessoas não compreendem. Não era esse um dilema? As pessoas falavam assim: mas como ele faz isso? Ele não é filho de João e de Maria, os irmãos dele não estão aqui entre nós. De onde veio esse poder? As pessoas não compreendiam Jesus. Só pode compreender um espiritual quem também é espiritual. Por isso, irmãos, que é no mínimo maldade de um crente nascido de novo esperar que quem não ressuscitou com Cristo te compreenda. Não vão te compreender. E por que eu estou falando isso? Isso é uma pregação, até aqui é uma introdução que eu já falei mais de 1000 vezes nessa igreja. Passei 6 meses falando só sobre esse assunto. Insatisfeito, fiz um retiro para falar durante 3 dias sobre esse mesmo assunto: origem, identidade, propósito, destino. Mas o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, falando de senso de propósito, dando uma continuidade ao que nós ministramos na semana passada, é o seguinte: cumprindo o meu propósito. E nós falamos o seguinte na semana passada, que a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, sendo que essa luz não é a luz lâmpada. Naquela época, a analogia de luz era uma lamparina. Então, a luz, na linguagem bíblica, é fogo. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor colocou um propósito em nós para nos tornarmos luz, essa luz é um fogo. A Bíblia fala que Ele nos escolheu para que fôssemos e dessemos frutos. A chama que arde em nosso coração é o amor. Nós já entendemos isso. Temos falado isso sistematicamente. Qual é o fruto que o crente deve dar? Amor. É tempo de frutificar. Tempo de frutificar é tempo de dar amor de forma prática. Atos de bondade, atos de misericórdia, compartilhar o amor. O amor é a chama que queima dentro de nós, que não nos dá descanso. O cara que tem um senso de propósito, ele tem um fogo que não dá descanso nele. Ele não consegue parar enquanto ele não cumprir aquilo que ele tem que cumprir, enquanto ele não fizer aquilo que ele tem que fazer. Pessoas que têm um propósito, tem o que Paulo fala no versículo 2, eles têm uma inconformidade. Eu não consigo me conformar, porque eu preciso continuar me movendo. E quanto mais eu me movo, mais eu queimo. Quanto mais eu queimo, mais eu incendeio. Quanto mais eu incendeio, mais eu influencio. Isso é ser luz. Ok? Já entendemos isso, por isso tem um monte de fogo ali. Que cumprir o meu propósito é frutificar, e o fruto do meu propósito é o amor, expressado de maneira prática. Entenda isso com seus olhos espirituais. No texto que nós lemos em Romanos 12, ele fala a respeito de nos conectarmos com a vontade, com o propósito de Deus para mim e para você, que é bom, perfeito e agradável, através da nossa mudança na maneira de pensar. Ou seja, quando o nosso espírito é vivificado, o Espírito de Deus ministra o nosso espírito e o nosso espírito ministra a nossa alma. Vem cá, pastor Denis e Mateus, vem cá, rapidinho. Hoje a gente tem Wi-Fi. Eu sou da época que não tinha nem internet, e depois eu passei pela internet cabeada, com a placa de molde, que tinha um robôzinho que ficava meia hora de madrugada para conseguir navegar. Imagina que está aqui Mateus, Jesus e Deus. Entre o Mateus e Deus só existe uma coisa que me conecta ao Mateus, que é, se conecta aí, Jesus. Se você pega, por exemplo, na época da internet cabeada,
e você tira o cabo do seu computador, você navegava? Porque eu ficava desconectado, desconecta aí, Mateus, da fonte que me levava para a rede. Visualiza, falando aqui numa linguagem de nerd, que a rede é o reino espiritual. Quando você entra na internet, você tem acesso restrito a tudo que a internet disponibiliza nos 4 cantos do planeta. Ok? Agora, a internet está disponível para todos aqueles que se conectarem na rede. Desconecta. A internet continua? Continua. A rede existe? Existe. O acesso existe? Existe. Mas por que quando o Mateus entra no navegador dele, dá lá offline, 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 offline? Porque o link que o conecta à rede foi rompido. Vai lá, Mateus. Não há nada que você possa fazer para entrar na rede enquanto você não se conectar com o link que faz o link. Com aquilo que faz a conexão. Entende, irmãos? Jesus é o elo entre o homem e Deus. A Bíblia fala que ninguém pode ver o Pai se não for através do Filho. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por intermédio de Jesus. E o homem tem tentado chegar a Deus de toda maneira, sem Jesus. Ele quer bypassar Jesus, ele quer fazer o seu próprio reino, ele coloca Jesus na faixa da igreja, mas na verdade, ele quer governar segundo a sua própria ótica. É o meu reino, são os meus ditames, são as minhas regras, e tudo se move em torno de uma só coisa: realizar os meus sonhos. Sonho é diferente de propósito. Um sonho nem sempre está linkado a um propósito. Eu posso ter um sonho que não tem nada a ver com o meu propósito de vida. Deus não quer te mover num sonho, Deus quer te mover no seu propósito. Jesus é o único que pode, vai lá, Mateus, conectar o Mateus ao senso de propósito dele, porque o senso de propósito dele tem a ver com a sua origem. Obrigado. Então, aonde que eu quero chegar? Eu preciso entender de onde que nós viemos. Nós viemos de Deus. Fala assim, irmão, você veio de Deus. Porque é essa compreensão de origem que vai me fazer entender quem eu sou. Aqui, o apóstolo está falando que é necessário uma mudança na nossa maneira de pensar. Então, falando de propósito, aonde eu quero me deter hoje? Eu quero falar sobre inimigos e circunstâncias que se levantam para te tirar do seu propósito. Fala para quem está do seu lado: inimigos e circunstâncias que se levantam para te tirar do seu propósito. Porque eu estou trazendo essa pregação para um público que já tem me ouvido falar disso. Quem não ouviu está lá na internet, procura lá, identidade, propósito, destino, está tudo lá no canal da igreja. Você vai entender melhor o contexto disso. Irmãos, pensa comigo. O Denis nasceu de novo, entendeu a sua origem, entendeu a sua identidade. No dia que ele descobriu quem ele era, ele descobriu exatamente o que ele tinha que fazer. Ele começa a se mover no seu propósito. O problema é que entre o meu propósito e o meu destino, existe a jornada. Entre o meu propósito e o destino, existe a peregrinação. Entre o meu propósito e o meu destino, existe o mundo. E a palavra grega para mundo é cosmos. Cosmos não está falando do mundo redondinho, planeta. Está falando de sistema. O sistema que rege o mundo no qual nós estamos inseridos. Nós somos seres espirituais que vivemos como embaixadores em um mundo caído. E a gente precisa cumprir o nosso propósito não no céu. Nós precisamos cumprir o nosso propósito na terra. E na terra nós temos circunstâncias, nós temos adversidade, nós temos doença, nós temos inflação, nós temos juros, nós temos inimigo, nós temos caluniadores, nós temos defraudadores. Entre uma coisa e outra, nós lidamos com a vida real. Só que o propósito de Deus é que eu me mova no mundo natural, olhando isso sob uma ótica espiritual. Por exemplo, a Bíblia fala do profeta Eliseu em uma circunstância onde havia um número incontável de soldados armados até os dentes para detonar a vida dele. Eliseu estava no centro do propósito. Ele estava exatamente aonde ele deveria estar, fazendo o que ele deveria fazer, para quem ele deveria fazer. Mas isso não livrou ele da perseguição,
isso não livrou ele dos inimigos, isso não livrou ele de circunstâncias desfavoráveis. Agora, entendem o que é uma pessoa espiritual? Ele olha para aquele mundo natural e ele consegue enxergar a camada espiritual que se movia paralelamente àquela circunstância. O moço do profeta, que era o servo dele, estava ali do lado desesperado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai meu Deus, bem que me disseram para não seguir esse cara. Fui seguir esse doido, agora eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. E ele olha para o profeta estava tranquilo. Diante de um cenário desfavorável. De onde vinha a tranquilidade do profeta? Da sua visão espiritual daquela circunstância. E aí, para o menino parar de encher a paciência dele, ele fala assim: Senhor, abre os olhos espirituais desse menino. Abre os olhos desse menino. Os olhos dele não estavam abertos, tanto estavam que ele estava relatando o caos. O profeta estava falando de quê? Abre os olhos espirituais. E a Bíblia fala que naquele momento os olhos espirituais do menino foram abertos e ele viu o exército muito maior da parte do Senhor. Quando a visão muda, o comportamento, ele ficou tranquilo. Porque agora ele estava analisando a circunstância, ele estava olhando o cosmos, ele estava olhando a vida natural sob uma ótica espiritual. O problema é quando o crente, ao longo do caminho, começa a sofrer de miopia espiritual, que vem por inúmeras razões que nós vamos trabalhar aqui hoje, e ele começa a tentar viver o reino de Deus e resolver as circunstâncias sob uma ótica meramente natural. O evangelho moderno desconsidera, por exemplo, a figura de Satanás. A igreja moderna desconsidera a batalha espiritual. A gente acredita no céu, mas a gente não quer acreditar no inferno. A gente acredita em Deus, mas a gente quer desconsiderar o diabo. E vai vivendo uma vida fantasiosa, sem desconsiderar que no meio da confusão da sua casa, tem toda a questão humana, mas tem também a questão espiritual. Tem toda a questão de bom senso, de administração, mas também tem demônios trabalhando para gerar agitação, confusão, demônios que se instalam por legalidades que são abertas através de pecados que cometemos. Mas a gente vai desconsiderando isso. Por isso que Paulo fala que nós precisamos nos conectar com o propósito de Deus através da mudança na nossa maneira de pensar. Porque nós temos uma maneira de pensar carnal, nós temos uma maneira de pensar humana, nós temos uma maneira de pensar intelectualizada. E a minha maneira de pensar precisa começar a ser influenciada pelo meu espírito vivificado, que é ministrado pelo Espírito de Deus. Quantos de nós, no dia da perseguição, da calúnia, da dor ou da dificuldade, falou: Senhor, eu quero ver o que está acontecendo no mundo espiritual dentro da minha casa, abre os meus olhos, eu quero ver. Houve um período na nossa casa que havia muita agitação, a gente não conseguia dormir, e era confusão, era um ambiente pesado. E teve um dia que Deus me mostrou claramente: eu não tenho dom de visão, não faço questão nenhuma de ter. E naquele momento pontual, em uma madrugada, Deus me deu uma visão exatamente do que estava acontecendo. Eu vi o demônio, eu vi tudo. E ali minha esposa e eu pudemos neutralizar o nosso inimigo espiritual com nossas armas. As armas da nossa milícia não são. Por que você não usa as suas armas espirituais para neutralizar os seus inimigos espirituais? Armas da alma para lidar com problemas da alma, armas do corpo para lidar com problemas do corpo. Entende, irmão? Circunstâncias que levantam para matar o nosso propósito. A primeira coisa, o primeiro inimigo que Satanás usa para tentar destruir o seu propósito são pessoas sem senso de propósito. Só compreende uma pessoa com propósito alguém que também tenha um propósito. Por exemplo, um sujeito que é solteiro, não pensa em casar, tem péssimas referências familiares. Quando ele olha para um casado e para a fidelidade de um homem, o sujeito que é infiel, que vive traindo a esposa, ele vai conseguir compreender um fiel? Ele olha para o fiel e ele chama aquilo de quê? Tolice, é burro,
é otário. Um fiel compreende um outro fiel, porque estão no mesmo propósito. Entende? A questão é que o fato de nós termos pessoas no mesmo espaço físico, bom seria, mas não classifica necessariamente que elas estão no mesmo propósito. Eu me lembrei essa semana a respeito de um sonho que Deus me deu há uns 9 anos atrás. Nossa igreja, a gente estava na cidade praiana, e eu sonhei naquela noite, e no sonho Deus mandava eu lutar contra Nosferatus. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, nunca tinha ouvido, eu não fazia ideia do que era. E eu acordei com isso, Nosferatus, o que é isso? E eu levei alguns dias tentando desconsiderar. Todo mundo, quem me conhece sabe que eu não tenho nada de místico, não sou caça-fantasma, não sou caça-demônio, não sou, realmente não sou. E batalha espiritual nem é a principal tônica do meu ministério. Mas aquilo foi me incomodando ao longo dos dias, e eu fui pesquisar. Nosferatus trata-se de um demônio, vampiro, que atua gerando, sugando a força. Qual é o trabalho de Nosferatus? Ele drena a força do crente, de maneira que ele não tem mais energia, de maneira que ele não tem mais alegria. O cara continua vivo. Sabe aquela pessoa que não tem ânimo para nada? E ali Deus me mostrou que a nossa igreja estava começando a ter batalhas com um demônio específico. Agora a questão é, entendi, beleza, nós temos aqui uma batalha contra um demônio chamado Nosferatus, que vai se manifestar tentando roubar o quê? O vigor da igreja, a alegria da igreja, o brilho da igreja, a força da igreja. O demônio suga sangue, porque sangue é vida, gerando apatia. Mas como que esse demônio vai se manifestar de maneira prática? Como, irmãos? Através de pessoas. Através de pessoas que estão fora do propósito, através das pessoas que dão brecha, e o demônio entra através de orgulho, através de vaidade, através de arrogância, através de mentira, através de tantas outras coisas. No final do ano passado, nós tivemos um tempo de tanta batalha, que foi chegando no mês de outubro, eu olhava para a igreja e eu via os meus guerreiros cansados, gente que amava a obra, gente que amava Deus, gente que amava essa igreja, mas as pessoas não tinham força para se mover, não tinham alegria em estar na casa de Deus. E como Satanás se manifestou no meio disso? Como ele usava os seus agentes no meio da igreja? Toda igreja evangélica vive as mesmas lutas. Diga isso para quem está ao seu lado. Toda igreja vive as mesmas lutas. Eu estava ao telefone com o pastor Luiz Hermínio essa semana, e ele falou assim: Ângelo, as lutas que você passa, todo mundo passa. Todo mundo passa as mesmas lutas. Final do ano, novembro, eu estava num nível de cansaço tão grande, que eu chamei minha esposa e falei assim: vou me afastar 2 meses do púlpito e vou entregar a igreja. Agora a gente vai ter um monte de pastor, eu vou embora. Verdade. E eu coloquei os meninos aqui, e eu fiquei janeiro e fevereiro sem pregar, porque o meu plano era entregar a igreja. Eu passei tanto tempo ouvindo tanta coisa sobre mim, que chegou um momento que eu comecei a pensar: eu acho que na verdade isso deve ser verdade. E a gente vai conversando com os nossos irmãos, a gente vai vendo que as armadilhas de Satanás são as mesmas. Patrício estava vivendo as mesmas coisas, e quantos de nós vivendo as mesmas coisas? A Bíblia fala que nós devemos usar a fé para neutralizar como um escudo os dardos de Satanás. Preste bem atenção: flecha, ponta larga. Dardo, ele tem uma ponta fina, como se fosse o bico de um beija-flor. Aquela ponta fina, preste bem atenção comigo. O grande lance do dardo, por que um soldado usava o dardo além da flecha? Porque a flecha, devido ao tamanho do seu bico, muitas vezes ela não penetrava na armadura, mas o dardo, ele tinha a capacidade de penetrar na fenda da armadura, nos lugares de articulação. E a Bíblia fala que o Satanás usa dardos inflamados. O que é um dardo inflamado?
é um dardo que possui em sua ponta veneno. E o que esse veneno produz? Morte lenta. A pessoa, quando, em alguns casos, na maioria, a pessoa não é introduzido nela um veneno e ela cai morta, não. Ela vai perdendo a força, ela vai perdendo o senso de equilíbrio, ela vai perdendo o sentido, a visão, preste bem atenção, a visão desfoca, até que ela vai morrendo aos poucos, até sucumbir completamente. O problema é que no meio da batalha, guerreiros verdadeiros, eventualmente são atingidos por dardos que entram na fenda das armaduras. E as fendas são exatamente os lugares de articulação. Satanás, ele vai trabalhar para te parar naquilo que te move. Por isso que ele vai atuar nos lugares de movimento, de articulação. É ali. Qual é o teu ministério? Qual é a circunstância que se move? É ali que ele vai tentar te envenenar. E vão levantar pessoas dizendo que você não é quem você é. Irmãos, tantos anos, quantos pastores? Todos os pastores passam por lutas similares. Se prospera, está roubando a igreja. Se está duro, está em pecado, porque nem ele prospera. Como que vai falar de prosperidade se nem ele prospera? Se o cara é muito feliz, é sensacionalista. Se o cara é mais contido, ele é cético. Se ele não fala de dinheiro, ele é incrédulo. Tem que falar de dinheiro para ensinar a igreja a prosperar. Se fala muito de dinheiro, ele é mercenário. Entende, irmão? Se o pastor anda de carro velho, olha lá. Se anda de carro novo. E essa não é uma luta só dos pastores, é uma luta de todo mundo que tem um propósito. Irmãos, pensa comigo. Quando você olha para esse altar, para todas as paredes desse altar, o que te chama mais atenção? Edilce, nós temos aqui 7 paredes. O que te chama mais atenção nessas 7 paredes? Não, só as paredes. Imagine, irmãos, visualiza aqui comigo, que todas essas 7 paredes estivessem brancas, somente essa tivesse esse papel de parede. Ao olhar para cá, o que te chamaria a atenção? As 6 paredes brancas ou aquela que tem uma textura? Por quê? Pessoas que têm um propósito se destacam diante de pessoas que não têm propósito, ok? Toda pessoa que se move por um propósito, ela inevitavelmente vai se destacar. Todo aquele que se destaca vai chamar a atenção. Isso é fato. Tudo que se destaca chama atenção. Até que todo mundo comigo? Tudo que chama atenção atrairá admiradores e perseguidores. Ninguém vai falar das outras 7 paredes brancas, porque elas são iguais, elas se perdem no meio da multidão, mas aquela que é diferente, ela vai atrair o seu olhar, e as pessoas vão admirá-las ou persegui-las, exatamente pelo fato dela ser diferente. Por ela ser diferente, eu vou consumir mais tempo de observação nela do que no resto. Nas outras paredes tem virtudes, mas eu não gastei tempo de observação ali. Então um começa a olhar e fala assim, caramba, a variação de tom sobre tom, que coisa linda, nossa, tão bonito. E quando eu chego perto eu percebo que tem uns brilhinhos dourados, achei tão harmonioso. Aí o outro vira e vai falar assim, eu acho mau gosto. Teve um que falou assim para mim, pastor, eu olho para aquela parede e eu vejo um demônio de cabeça para baixo ali. Sério, verdade. Eu vejo um demônio de cabeça para baixo. Isso daqui, pastor, é imagem escondida para ocultar demônio. Eu vejo um monte de demôniozinho ali, o senhor tem que tirar esse papel de parede. Percebe, irmãos, que tudo que se destaca atrairá naturalmente, sem fazer força, admiradores e perseguidores. Os admiradores, eles tornam a sua jornada um pouco mais leve. Quem tem um propósito não precisa de elogio e também não para pelas críticas. Aqui comigo. Pessoas que têm um propósito não param por causa das circunstâncias. Elas não precisam de elogios para se motivarem e elas não param por causa de uma perseguição, porque elas são movidas pelo seu senso de propósito, por algo que Deus plantou no interior delas que queime, não dá descanso, ok? Entretanto,
Em alguns momentos, com um pouco de descuido, essas circunstâncias, elas podem sim encontrar espaço no coração de um homem de Deus, no coração de um crente em Jesus Cristo. Quantas pessoas, por exemplo, que amam a obra de Deus, param de dizimar, porque ficam ouvindo tanta gente falar de roubo e de corrupção dentro da igreja, que chega um momento que isso entra como um dardo no coração da pessoa, e a pessoa perde a alegria em dizimar. A pessoa estava na igreja de Deus, a pessoa varria, limpava, orava, estava todo culto. De tanto ouvir conversa fiada, essa pessoa foi atingida por Satanás, e essa pessoa vai tendo as suas forças drenadas. Entende como Satanás se move, irmãos? Ele usa gente. Não vai aparecer um capeta chifrudo com bafão falando para você, eu vou te parar, não. Assim como Deus usa os homens, os demônios também usam os homens. Deus usa quem dá lugar para ele, como já diz lá, eu estou solto. Satanás também usa quem dá lugar. E a gente vai tendo um sentimentalismo fundamentado em um amor romanceado, aonde a gente não pode desagradar. Então eu vou recebendo sobre a minha vida todo tipo de lixo, acreditando que isso não vai me parar. Só que chega um momento que você é neutralizado, não por aquela pessoa, mas pelo espírito que impulsionava as motivações daquela pessoa. O que é motivação? Motivação é um motivo que me leva a agir. Motivação, motivo da ação. E a gente precisa entender que a gente não vai resolver os nossos problemas como reino de Deus usando as armas desse mundo. A gente precisa entender quais são as armadilhas de Satanás contra mim e contra a sua vida. A gente precisa entender que existe uma batalha espiritual para parar a sua família, que existe uma batalha espiritual para neutralizar a sua vida financeira, através de legalidade. Você para de dizimar, você para de ofertar, você para de ser generoso, você para de servir, você para de orar, e você vai morrendo ceticamente. E você acha que na verdade é tudo natural, que tem a ver com um irmão que me entristeceu. Não! Existe um inimigo furioso tentando te parar, mas a gente não consegue enxergá-lo se nós analisarmos as circunstâncias sobre uma ótica meramente humana. Quando você olha com os olhos humanos, você só consegue ver as circunstâncias, você não consegue ver o seu real inimigo e nem inclusive o favor de Deus, porque para toda batalha Deus também nos dá uma arma equivalente àquele nível de batalha. Entende, irmãos? Você acha mesmo que Davi venceu Golias com a funda e com a pedra? Você acha mesmo que foi a pedra que matou Golias? Ou foi o Espírito de Deus que estava por trás daquilo tudo, motivando Davi? O que matou Golias foi o Espírito de Deus, irmãos, não foi a pedra. Para todo inimigo que se levanta, Deus te dá armamentos espirituais equivalentes. Mas o sujeito está analisando a coisa de uma ótica humana, então tudo se resume àquele problema. E a gente vai fazendo, sabe o quê? Tapando o sol com a ira. O cara não consegue ver na adversidade que ele deveria entrar em nível de batalha espiritual ali, pedir sabedoria de Deus, pedir a Deus uma revelação espiritual do que está se movendo por trás daquela circunstância natural. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dor? Por que eu estou pensando em desistir? Por que eu estou pensando em parar? Por que eu estava pensando em abandonar meu ministério? Porque os dardos que me envenenaram embaçaram a minha visão. Eu não conseguia ver mais Deus na circunstância e nem Satanás. Eu só conseguia ver as pessoas. Eu só conseguia ver as lutas. Eu só conseguia ver aquilo que era humano. Mas o que estava me parando era espiritual. Quantas pessoas ao longo de uma vida inteira dentro de uma igreja, Rio das Ostras é um cemitério de ex-obreiro, de ex-crente, de ex-ministros. O que você conhece de gente que está na igreja mórbida, mas que foi uma bênção em suas cidades de origem? E por que pararam? Porque Satanás as paralisou usando pessoas. Existe um outro espírito, e Nosferatu trabalha em parceria, que é Jezabel. Jezabel, ela se move nas sombras, gerando manipulação, gerando influência, gerando maneiras de pensar distorcida. Vem cá, Patrícia. Vem cá, pastor Denis, pastor Patrícia. Rapidinho. Vem cá, Mateus.
Olha isso aqui, irmãos. Mateus chega na igreja feliz com Jesus. Vem, Mateus, feliz com Jesus. Calma aí, Mateus. Vem cá, Lucas. Fica ali, calma aí. Lucas está na porta da igreja. Recebe o Mateus, aquela recepção que os visitantes receberam hoje. Vai lá, dá aquele abraço, seja bem-vindo, libera a palavra profética. Já entra no reteté com ele na porta mesmo antes do culto começar. Plá, 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 plá. E o Mateus chega na igreja. O Mateus conhece o pastor, fica feliz com Jesus. E Mateus começa a se mover na igreja. Começa a se mover na igreja. E quando uma pessoa chega, ela chega como? Motivada. Pastor, estou aí para tudo. Olha, pode contar comigo para varrer, para limpar, para se precisar subir no telhado, eu subo no telhado, eu escalo parede, me manda para a África, para a Antártida, para o Polo Norte. A pessoa topa, e a pessoa chega com um gás novo. Aí encontra com um sujeito que está sob influência de Satanás. Aí ele chega e fala assim, você é uma pessoa, por isso que eu usei você. Aí o Mateus chega e fala assim, cara, começa a dizer, Deus está queimando meu coração. No culto de domingo, Deus falou para mim que é para eu me posicionar na obra. Ele quer me usar no evangelismo, eu vou ganhar alma para Jesus. Aí o sujeito faz aquela cara assim, de ó. Já vi isso. Todo mundo que chega aqui, chega assim. Já dei uma paulada no sujeito. Faz aquela cara de quem levou uma paulada. Não, leva uma paulada. Aí o cara fica meio tonto. Mas ele retoma, porque ele está fiel, ele está firme. E aí ele continua. Aí lá na frente ele encontra o Joaquim. Vem cá, Joaquim. Aí ele vira e fala assim, cara, eu vou tomar um café na casa de fulano. Fulano é uma bênção. Me diz, como que essa pessoa abençoa a minha vida? Aí o sujeito vira e fala assim, você acha ele uma bênção? Acho. Por quê? Outra paulada, leva outra paulada. Aí o cara continua. Aí ele chega no João e fala assim, cara, eu vou pro retiro da igreja, eu estou acreditando que vai acontecer, que vai bombar. Aí você vem e fala assim, sabe quantos retiros já foi nessa igreja? Outro soco na cara. Vai chegando uma hora que o ânimo dessa pessoa vai se esgotando. Até que chega um momento que ele está exatamente destruído. Vai lá, destrói, cai, fica destruído. O problema é que ele fica destruído. Mas, vocês são uma benção, tá, gente? Mas essas desgraças não. Essas desgraças continuam para fazer o quê? Vem cá. Continuar adoecendo, continuar difamando, continuar gerando divisão, continuar envenenando. Vai lá, leva o soco na cara. Aí chega aqui, leva outro soco na cara. E se prostra. Agora, esse cara vem para a igreja, vem se arrastando, igual uma lesma, vai lá, se arrastando. Mas os caras estão na igreja, vai lá se arrastando. Mas estão na igreja, porque eles amam Jesus, eles são crentes, mas a força, a esperança, o brilho se foi. Satanás conseguiu. Não matou eles, mas neutralizou. Entende? Não matou, neutralizou. E se Jesus voltar hoje, eles até vão para o céu, mas terão cumprido o seu propósito? Entende, irmãos? Agora, volta lá, todo mundo. Aí vem o cara cheio espiritual. Existe um mecanismo, existe uma maneira de você ficar protegido diante disso. A Bíblia fala que nós devemos comprar colírios de Deus. Fala assim, há bálsamo em Gileade. Fala sempre, irmão, em Gileade há remédio. Esse cara, ele não passa um dia sem se apresentar diante do altar de Deus. Todos os dias, antes de estar com seus irmãos, ajoelha aí. Porque se eu sei a minha origem, eu entendo que o que nutre o meu senso de propósito é o meu relacionamento. Porque cada vez que ele, como um embaixador em terra estranha, ele se comunica com Deus, ele é novamente saturado pelas fontes da sua origem. Por exemplo, o cara é um americano e ele está no Brasil. E ele vai perdendo o sotaque dele ao longo do caminho, não é isso? Mas se todo dia ele gastar 1 hora no telefone com os seus com americanos, ele mantém o sotaque? Por quê? Porque ele nunca se desconectou das suas... Entende, irmãos? Cada vez que um crente dobra o joelho e medita na lei do Senhor, dia e noite, ele tem vida de oração, ele come a palavra, ele adora o Senhor, ele sai do secreto, independente da realidade que ele encontra, fica de pé.
Lembra de motivação? O que o motiva? O seu propósito. Mas qual é o combustível que mantém ele firme no propósito? A presença de Deus. O problema é que a gente quer viver um evangelho de domingo à noite. E você vai perdendo o sotaque do céu, porque você não mantém contato com as suas origens. Você vai perdendo a cultura do céu, a linguagem do céu. Você vai se esquecendo como é estar à mesa com o Pai. Você vai esquecendo como é a voz do Pai. E no meio da confusão, você agora já é um americano, mais brasileiro do que americano. Isso não pode acontecer. Nós estamos no mundo, mas nós somos do céu. Nós não podemos interromper o contato com as nossas origens, senão nós ficaremos como qualquer ímpio religioso que estão por aí. E esse cara tem visão espiritual, porque todos os dias a visão dele é renovada diante do altar de Deus. Todos os dias ele passa pelo fogo de Deus, e ele já sai de manhã queimando de fogo. Aí ele encontra o murmurador. Vai lá, murmurador. Vai, faz. Aí o cara fala assim: meu irmão, em nome de Jesus. Vai lá, exorta o cara, em nome de Jesus. Isso é pecado, cara. Você nunca ouviu dizer que quem faz fofoca tem um demônio na língua? E quem ouve tem dois, um em cada orelha? Não, meu irmão, esse não é o princípio de Deus, não. Você está dando brecha para Satanás. Em nome de Jesus, amo você, mas eu repreendo em nome de Jesus essa tua postura. Essa pessoa faz isso com o Mateus, de novo. E ele continua. Aí ele encontra o difamador. Faz aquela cara. Que isso, rapaz? Sabia que isso daí é instrumento de Satanás? Cara, não vai por esse caminho não, cara. Satanás está tentando aprisionar teu coração. Sai disso, não deixa eu orar por você, Senhor. Em nome de Jesus, restaura o mata agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A carne, irmãos, mata a carne, para vivificar o espírito, tá? Em nome de Jesus, já libera uma palavra profética. Aí chega lá de novo. O problema é que a gente quer se mover no reino fundamentado na religião. Religião e reino de Deus são duas coisas muito distintas. E não se assustem, e distantes. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é uma pessoa com quem eu devo me relacionar todos os dias, o dia todo. É a única maneira que eu tenho de manter os meus olhos espirituais abertos e vivos. Eu tenho falado isso com os obreiros domingo de manhã e tem sido uma bênção. Nós nunca vamos dar certo em unidade, porque unidade não tem a ver com aquilo que a gente faz. Unidade tem a ver com quem a gente é. Unidade não é estar no mesmo lugar, unidade é estar no mesmo propósito. Mas para estar no mesmo propósito, nós temos que ter a mesma identidade, temos que ser filhos do mesmo Pai. Para termos unidade, nós precisamos entender que viemos do mesmo lugar e estamos indo para o mesmo lugar, mas isso é uma revelação espiritual. O problema é que nós somos uma geração de Nicodemos. Nós queremos compreender o que é espiritual sob a ótica intelectual. Obrigado, uma salva de palmas, meus atores. Abençoados, homens de Deus. E o Ministério de Louvor já pode ir subindo aqui para me auxiliar. Por isso, irmãos, quando você... Aqui comigo, isso é muito importante, tá, irmãos? Nós vamos estar continuando falando disso, mas eu quero que você entenda aqui o seguinte, ó. Aqui comigo. Quando você tem os olhos espirituais, você entende que a sua arma espiritual mais poderosa não é o ódio. Olha aqui o mecanismo de proteção. Versículo 9, Romanos 12. Coloca aí para mim, Léo. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. A Bíblia não fala, odeie a quem é mal. A Bíblia diz, odeie o que é mal. Não é para odiar a pessoa, é para odiar a atitude maligna por trás da pessoa. Aqui comigo. Versículo 10, preste bem atenção, irmãos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Isso é um manto de proteção. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos aonde, irmãos? Fala alto. Sejam fervorosos no Espírito. No Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Mas isso aqui é sob uma ótica de alguém que já teve a mudança, a maneira de pensar mudada, está no propósito, não se move conforme o sistema e tem uma vida no Espírito, tá? Alegre-se na esperança,
sejam pacientes na tribulação, perseverem. É só perseverar, irmãos? Não, é perseverar em oração, armas espirituais. Perseverem na oração. Compartilhem o que você tem, o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Agora olha aqui, irmãos. E quem me persegue, faz o quê? Vamos lá, irmãos, fazer o quê com quem te persegue? Abençoe quem te persegue. Aqui é como se fosse um negrito. Todas as vezes que a Bíblia repete, ela está dando uma intensidade ao conceito, o que tem a ver com um grau de importância. Observe bem: abençoem os que os perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Ou seja, vocês entenderam o quanto isso é importante? Abençoem aqueles que lhes perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude com todos. Não sejam orgulhosos. Estejam dispostos a associar-se com pessoas inferiores na questão social, no estilo de vida. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Espiritualismo governando sobre o meu intelectualismo. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Façam todo o possível, diga todo o possível, para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Quando? Nunca. 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 Nós não temos, queridos, controle sobre o que as pessoas fazem. Nós temos controle sobre o que a gente faz. Já é difícil ter controle sobre as nossas próprias atitudes. Como a gente vai controlar a atitude dos outros? Entende, irmãos? Mas existe um lugar de proteção, mas só tem estrutura para viver esse evangelho de abençoar o perseguidor, de falar bem do maldizente, de não retribuir mal com mal. Aquele que tem relacionamento com Deus íntimo. Relacionamento nutre propósito. Se você perde o seu relacionamento, se você é desconectado da fonte, é só questão de tempo de você ser um simples religioso, como a grande maioria dos evangélicos no Brasil. Pessoas que não fazem ideia do que se passa no coração de Deus, do que é prioridade para Deus, do que é importante para Deus. Pessoas que não se lembram mais de onde vieram, esqueceram quem são, não fazem ideia do que tem que fazer, atiram para todo lado. Hoje meu ministério é esse, amanhã meu ministério é aquele. Hoje Deus me colocou aqui, amanhã Deus me colocou lá, cego que vai tateando, tentando, segundo sua própria percepção, criar um próprio propósito de vida. Quem dá propósito e destino é Deus, querido. Nós não criamos nosso próprio propósito. Quem dá propósito para um homem é Deus. O seu propósito já nasceu contigo, mas ele se manifesta na maturidade. Entende? O seu propósito nasceu contigo, mas ele se manifesta no tempo da maturidade. Enquanto criança você tem sonhos, tem desejos, mas na maturidade, o propósito, ele se revela como um fogo que te consome de dentro para fora, e você não aguenta mais viver fora do seu propósito. Chega um momento da vida de um crente maduro que estar fazendo o que ele tem que fazer é uma questão de vida. Ele não consegue mais viver nem um único minuto fora do lugar que Deus preparou para ele desde a eternidade. Se coloca de pé nessa hora. Fala assim: Senhor, que o teu fogo consuma tudo aquilo que me distancia do teu propósito. A Bíblia fala que Deus é amor, mas também é... Eu sempre ouço esse texto na tônica do juízo. Mas esse fogo consumidor não é um fogo só de juízo. O fogo que consome é um fogo também de purificação. Só precisa ter medo do fogo que consome pessoas que estão tão influenciadas por Satanás que não conseguem mais se ver vivendo uma vida longe daquele tipo de pecado. Porque o fogo que consome é uma bênção na nossa vida. Porque se o fogo consome, significa que ao passar por ele eu sairei melhor. Então eu quero o amor de Deus, mas eu também quero o fogo que consome. Porque o fogo de Deus, ele consome o que não é eterno, mas tudo que é eterno ele melhora.
Fala assim pro teu irmão: não tenha medo do fogo de Deus, porque se Ele consome, e se tem lixo na nossa vida, é bom que consuma mesmo. Para que eu quero guardar lixo? Para que eu quero guardar pecado? Para que eu quero guardar passado? Para que eu quero guardar a raiz de amargura? Para que eu quero guardar vãs filosofias humanas? Que o fogo consuma isso tudo. Fala assim: fogo de Deus, queima tudo que não vem do céu em mim. Queima tudo. Queima tudo. Começa a falar com Deus, querido. Eu não quero manipular a sua maneira de pensar. A gente apresenta a verdade, mas se mover na verdade ou na mentira é uma decisão pessoal de cada um de nós. Nessa noite o Senhor está abrindo seus olhos espirituais para que você possa viver Romanos 12. Você acha que você está preso aos vícios, preso aos pecados, só porque você quer? Tem a sua escolha nisso também, mas existem grilhões profundos que te aprisionam. Eu quero te dizer: Jesus pode te libertar daquilo que te aprisiona. Jesus pode te libertar daquilo que te aprisiona. Ele pode trazer cura para o seu cansaço. Quero que os pastores já estejam aqui no altar comigo. Jesus tem cura para você. Deixa eu te falar uma coisa. Segundo o calendário judaico, nós estamos no ano... Estou sendo perseguido por essa informação há alguns dias. Segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 5.778. 5778. Nós estamos agora entre final de março e abril. Segundo o calendário judaico, é o mês de Abib, também mês de Nissan. A Páscoa para o judeu, esse período do ano é o período onde inicia-se o ano sagrado deles, porque tem a ver com um período exato quando Israel saiu da Babilônia. Então o ano sagrado de Israel começa no mês de Abib ou mês de Nissan. Abib significa espigas verdes. Espigas verdes são aquelas que estão maduras, mas ainda estão macias. O mês de Abib para o judeu é um mês de libertação, é um mês de quebra de cadeias, é um mês aonde eles entendem que é a libertação do cativeiro. Entende isso, irmãos? Segundo o calendário judaico, nós estamos entrando no mês de Abib. E eu creio, irmãos, que se Deus tem nos dado essa revelação é porque Ele deseja trazer manifestações a partir dela. Deus não dá uma revelação sem a intenção de trazer manifestações. O mês de março e de abril vai ser um mês de libertação de cativeiros na sua vida. O ano 5.778, por quê? Porque no calendário judaico eles não zeram, porque eles entendem que o Messias ainda não veio. Por isso que o ano deles é diferente da gente. Nós estamos em 2018, depois de Cristo. Eles continuaram a contagem. O calendário deles não zerou. O número 8, essa terminologia 8, segundo a Bíblia, significa novos começos. Estamos entrando no mês de Abib, que é um mês de quebra de cadeias, um mês de portas abertas, um mês de colheita. Mas nós estamos vivendo um ano de novos começos. Tanto no calendário judaico como no calendário ocidental, nós estamos com um ano que termina com 8. 8 na Bíblia significa novos começos. 6 dias o Senhor termina a criação, no 7º Ele descansa, e no 8º dia tudo recomeça. 2018 é um ano de novos começos para mim e para você. A libertação do cativeiro foi um novo começo para Israel. E eu profetizo sobre a tua vida um mês de libertação, de quebra de grilhões, um mês aonde você colherá do fruto da sua própria terra, um mês de recomeço, um mês de novos começos. Eu declaro que ninguém mais será paralisado por Jezabel. Eu declaro que Nosferatus não terá ação mais sobre a tua vida. Satanás, você foi desmascarado em nome de Jesus. Nós nos opomos a você, não com armas naturais, mas com armas espirituais. Nós nos opomos, Deus, a esse demônio que tem se movido nos bastidores dessa igreja há tantos anos, matando os filhos ainda pequenos, neutralizando os maduros. Eu declaro sobre cada crente em Jesus Cristo fertilidade espiritual. Eu declaro cada crente um multiplicador. Eu declaro a restituição do vigor, a restituição dos sonhos, a restituição do senso de propósito, a restituição dos milagres.
que cada filho do Senhor volte a queimar. Que cada filho do Senhor experimente um reavivamento. Quando o filho abandona a casa do pai, ele abandona também o seu propósito. E quando ele abandona o seu propósito, ele inicia um ciclo de morte. Aquele jovem tinha honra, tinha provisão. No momento que ele sai da posição de filho, ele começa a ser uma pessoa normal como qualquer outra. Satanás rouba tudo que ele tem. Ele termina comendo comida de porcos. Entende, irmãos? Existe um lugar de restituição para você nessa noite. Mas aquele jovem, em tempo, ele lembra as suas origens. Naquele fundo de poço, ele suspira e fala: que saudade da casa do meu pai. Que saudade da casa do meu pai. Espírito Santo, coloca no coração da sua igreja saudade das suas origens. Saudade do céu, saudade do Senhor, saudade de estar contigo, saudade de assentar-se à sua mesa, saudade da casa do Pai, saudade de viver como filho, de servir como filho, de agir como filho. Aquele jovem também foi enganado por Satanás. Ele achou que haveria felicidade fora do propósito. Não há felicidade fora do seu propósito, porque o seu propósito tem a ver com a sua origem. O seu propósito tem a ver com o lugar para onde você está indo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: que os seus olhos espirituais sejam abertos nessa hora. Irmãos, os pastores estão em intercessão pela tua vida. Existe um nível de batalha espiritual nessa hora, porque nós estamos em guerra. Existem forças espirituais trabalhando para que você não seja destravado, para que a sua maneira de pensar não mude, para que você continue vivendo um pseudo-evangelho intelectual. Não! O evangelho é poder de Deus. Manifesta em nosso meio com poder nessa noite, Senhor. Encontra nesse lugar pessoas que perseverarão em oração. Te peço também, Senhor, por aqueles que foram roubados no campo financeiro. O Senhor tem falado e tem confirmado que os recursos dessa igreja virão daqueles que estão nessa igreja. Por isso eu declaro, ó Pai, que as portas serão abertas, milagres alcançarão os seus filhos, porque o Senhor não se move por necessidade, mas por propósito. Quando o Senhor encontra um crente com um propósito, o Senhor sustenta o propósito que o Senhor mesmo deu. Por isso restaura a vida financeira. Eu declaro restituição financeira sobre a sua vida. Eu declaro restituição conjugal. Eu declaro restituição ministerial, restituição da visão, restituição da fé, restituição da força, restituição da alegria na casa de Deus. Restituição. Restitui-vos-ei os anos perdidos. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seja cheio do espírito de vida. Aonde a morte opera, eu declaro vida, 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 vida. Seja cheio da vida de Deus. 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 Eu profetizo restituição. Tudo que te foi roubado, o Senhor restituirá. No caminho do propósito, a restituição. Volta para o propósito. Volta para o lugar de filho. Volta para o lugar de filho. Volta para o lugar de filho. Volta para o lugar do filho. É um ano de recomeço. O Deus que libertou Israel do cativeiro libertará você. Rabacalabachuriá.